Fala galera, primeiramente bom dia. Nós vamos estar estudando agora aqui acerca do assunto função exponencial e nós vamos começar pela definição básica do que é uma função exponencial, né? É uma função do tipo f de reais positivos, tá? Só que detalhe, a gente tem o asterisco, significa reais positivos não nulos, ou seja, entra todos os números reais com exceção do zero, né? Dada por f de x é igual a elevado a x, o a sendo a base e o x sendo o expoente. F de x eu também posso chamar de y, que é a variável dependente, né? Ela depende ali do valor de x, e o x lá no expoente é o valor independente, né? Aí o a ele tem que ser maior que zero, ou seja, aqui a gente está tratando de uma função que ela é positiva. E o a ele também tem outra restrição, ele tem que ser diferente de 1. O que isso quer dizer? Vamos fazer o teste aqui. Se eu coloco o a sendo zero, zero elevado a qualquer coisa, ó, por exemplo, 0 elevado a 10.000, 10k. Então, 0 elevado a 10.000, independentemente da quantidade que eu tiver aqui no expoente, o resultado sempre vai ser zero, tá? É por isso que a gente não pode colocar zero aqui no lugar do A. E nem 1, porque se fosse 1, fazer o mesmo exemplo aqui, ó, 1 elevado a 10k. Então, independentemente da quantidade que nós temos aqui no expoente, o resultado sempre vai ser 1. Então, ele se restringe aí a o resultado que você coloca como base, tá? Então, é por isso que ele não pode ser 0 e nem pode ser 1. Só que agora a gente vai estar vendo isso na questão de gráfico, quando ele é crescente e quando ele é decrescente. Então, nós temos aqui dois gráficos para demonstrar isso. Aí, quando A for maior que 1, ou seja, quando ele for de 2 para cima, a gente vai ter um gráfico que ele é crescente. Você olha da esquerda para a direita, ó, ele cresce. E se o A estiver entre 0 e 1, ou seja, você pega aqui a reta real, 0 e 1 vai ser o número decimal, tá? Tem que ser maior que 0 e tem que ser menor que 1, não pode ser os dois. Você tem que estar aqui entre eles, ó. E você sabe que entre 0 e 1 existem infinitos números, 0,1, 0,2, 0,002. Então, existem infinitos números entre 0 e 1, ou seja, vai ter que ter um número decimal. Então, se você tiver uma base que ela é decimal, significa que a tua função, né, o teu gráfico, ele vai ser decrescente, ó, ele cai. Pessoal, isso aqui é uma função sempre positiva, né, porque a gente está tratando aqui de reais positivos, né, reais em reais positivos. Isso aqui é uma função monótona, ou seja, significa dizer que o gráfico ele é uniforme, né, a função ela se estende nesse gráfico aqui de maneira uniforme. E nós podemos dizer também, afirmar, que essa função ela é bijetora e ela é sempre positiva, afinal nós estamos tratando de A maior que zero, tá? Aí por que ela é bijetora? Para entrar nesse quesito de ser bijetora ou não, a gente tem que entender, voltar lá no começo de função definida por conjunto, que é o seguinte: esse conjunto A, o que ele representa? Ele é o chamado domínio, tá? Então todos esses elementos aqui, ó, 5, 10, 15, 20, fazem parte do domínio da minha função, tá? E o que seria o contradomínio? Seria todos esses elementos aqui do conjunto B. E o que seria a imagem? Vou dar um exemplo para você aqui, ó. Eu vou ligar esse 5 ao 25, vou ligar esse 10 ao 100, vou ligar esse 15 ao 100 e vou ligar esse 20 ao 225. Aí você pergunta, olha, quem que é a imagem aí? A imagem é 25, 100, 225 e 400? Não. A imagem são somente os elementos do conjunto B que estão ligados a pelo menos um elemento do conjunto A, ou seja, a toda a imagem que tem pelo menos um domínio. Isso é a imagem, tá? Para entrar nessa questão de função bijetora, a gente primeiro precisa entender o que é uma função injetora. Então, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar. Então é o seguinte,
uma função injetora é quando eu tenho, para cada domínio, para cada valor de domínio diferente, eu vou ter uma imagem diferente. Ou seja, você percebe aqui, ó, 5 para 10. Vou fazer a ligação aqui, fica melhor. Então, para você visualizar. Vou ligar aqui o 15 ao 225 e o 20 ao 400. Então, eu tenho 5 para 25. Ele me gera uma imagem 25. Eu tenho um domínio 10 que me gera uma imagem 100. Então, você percebe que daqui para cá são diferentes. Então, para cada valor de domínio diferente, eu vou produzir uma imagem diferente. Se essa sentença que eu acabei de dizer for verdadeira, nós temos o quê? Nós temos uma função que ela é injetora. Lembrando, para ser função, todo elemento de A tem que estar ligado a um elemento de B. Mas, se sobrar elementos aqui no conjunto B, não tem problema. O importante é que todo elemento do conjunto A, ou seja, todo domínio, ele vai ter uma imagem. Tá? Então, a gente vai fazer agora. Deixa eu apagar aqui. Seguinte, pessoal. Peraí, deixa eu apagar mais um. Então, seguinte. Para ser uma função sobrejetora, significa que não pode sobrar elementos. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui o 20 ligado ao 225, você percebe que sobra o 400. Então, se sobra elementos, significa que não é uma função sobrejetora, porque o intuito de uma função sobrejetora é não sobrar elementos. Então, quando não sobra elementos do conjunto B, é uma função que ela é sobrejetora. Então, neste caso, nós não temos uma função sobrejetora. Nós só temos uma função. Né? Então, a gente pode fazer o seguinte. Ó. Se eu ligar todo mundo aqui a sua respectiva imagem, né? Todo domínio a sua respectiva imagem, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que, para cada x diferente, para cada valor de domínio diferente, eu vou produzir aqui uma imagem diferente, conjunto y. Então, você quer o conjunto x, você quer o conjunto dos elementos de y, tá? Então, para cada x diferente, eu vou ter y diferente, uma imagem diferente, né? Uma projeção diferente. Aí você percebe que todos os elementos estão ligados. O que isso significa dizer? Significa que eu tenho uma função injetora, porque para cada x diferente eu tenho uma imagem diferente, e todos os elementos estão ligados, ninguém está faltando. Ou seja, neste conjunto B, a imagem, tá? Ó, a imagem é exatamente igual ao conjunto B, que seria o conjunto do contradomínio. E neste caso, quando ela é injetora e também ela é sobrejetora ao mesmo tempo, nós temos um caso que ela entra aí na parte bijetora. Então, a gente pode afirmar desse exemplo que essa função aqui, f de x igual a elevado a x, ela é uma função sempre positiva, tá? A gente vai tratar, como eu falei no início, valores maior que zero. Ela é uma função monótona, ou seja, uniforme, e ela é uma função bijetora, tá? Então, para cada elemento aqui, cada valor, né, que eu pegar de x, eu vou estar produzindo aqui em y uma imagem diferente, tá? Então, vou pegar outra aqui, ó. Percebe que a gente vai produzir imagens diferentes. Então, neste caso, a gente está tratando nosso estudo aqui com reais positivos não nulos. A gente vai sim ter uma função que ela é bijetora também, tá? Então, a gente se vê aí no próximo tópico, tá? Vou estar passando para o próximo tópico. Então, entendendo essa definição básica, espero vocês aí no próximo tópico. Falou!